Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo agora para as pessoas que me acompanham há mais tempo, né? Desde o, sei lá, 12, 15 anos atrás, desde o grupo do Dodge V8 no Yahoo, que acompanharam os lançamentos dos meus livros, né? Eu vou dar uma passada aqui nesses carros dessa fileira e vou dizer a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu vejo cada um desses carros, né? Outro dia eu estava gravando um vídeo para a área de membros e dizendo que eu não gosto muito de ficar falando quantos carros tem na coleção, tal, não por absolutamente nada, mas é porque eu acho que é menos relevante a quantidade de carros da coleção e mais relevante a história de cada um, né? É muito simples o cara pegar e, sei lá, o cara vender uma empresa, ganhar um dinheiro, comprar um monte de carro, de um dia para o outro enche um galpão de carro. Cada carro desse teve uma história, cada carro desse teve um motivo para estar aqui, cada carro desse teve uma busca, uma negociação, cada carro desse teve estresse, né? Então eu vou contar rapidamente cada carro que eu passo, qual a primeira coisa que vem na minha cabeça da aquisição desse carro, né? E vou começar com esse carro aqui. Vou aproveitar aqui o livro Dodge História de uma Coleção. Esse livro está praticamente esgotado, eu tenho mais uns pacotinhos na casa dos meus pais. Ainda está à venda na www.agbadolatoloja.com.br, as últimas unidades. Todas as unidades são compradas na loja, eu assino uma por uma, né? E o segundo livro também tem lá. O segundo tem mais. O segundo eu achei que tinha menos, mas a gente achou umas caixas a mais. Esse aqui ainda tem bastante, mas o primeiro realmente está acabando. Vou começar com esse Dodge aqui, Dodge Charger 71. LS71, esse carro eu encontrei ele em Bagé, um dia que eu estava a trabalho, chegando em Bagé, era a primeira vez que eu ia para Bagé. A gente tinha um cliente lá que era as lojas Obino, tava eu e o Ivo, que era meu gerente na região. Eu nunca tinha ido lá para Bagé e descemos em Porto Alegre, tinha 400 quilômetros para fazer aí, até Cachoeira do Sul, a estrada tranquila, mas de Cachoeira do Sul, que é um pouquinho mais da metade do caminho até Bagé, é um meio do nada, né? Não tem posto de gasolina, não tem nada. E a gente chegou lá quase meia-noite, né? E quando a gente foi parar o carro numa garagem que ficava embaixo do hotel, eu cheguei pro cara, tinha uma garagem grande, subterrânea, com muitos carros, né? Eu perguntei pro cara que cuidava lá se tinha algum Dodge abandonado lá. O cara falou, tem um só, né? Eu falei, pô, quantos que o cara imaginava que tinha? E aí ele falou, tá lá naquele fundo ali e tal. E eu fui andando, era meia-noite, lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei, vi aquela silhueta no escuro, acendi a luz do celular, dei um flash e dei de cara com essa cena aqui, né? Aí o resto é história, o resto falei com o Dr. Aristides, que é esse daqui, né? O dia que o carro chegou zero, os filhos dele, né? Imagina o cara chegar com um Dodge Charger 71 dourado, uma cidadezinha pequenininha, no interior do estado, fronteira com o Uruguai. O que ele causou lá, chegando com esse carro, né? E o Sr. Aristides faleceu há pouco, eu vi a notícia do falecimento dele não faz muito tempo. Ele já tinha dado esse carro para uma outra pessoa, eu tive que ir atrás. Tempos depois apareceu essa foto no grupo do Yahoo. Falei, putz, é o meu Dodge que eu não consegui comprar. Aí fomos atrás, fomos até Cachoeira do Sul. Fizemos um negócio com quem tinha pego o carro do Aristides, né? E trouxemos o carro para São Paulo. Foi uma trabalheira, o carro não tinha roda. Tivemos que levar a roda no meio de uma fazenda no interior lá de Cachoeira do Sul, né? Na zona rural lá. Aí o carro aqui, a Gabardo não queria trazer porque não tinha documento. O último documento dele era de julho de 73. A Gabardo achou que estava um pouco desatualizado o documento, né? Mas aí, conversa daqui, conversa de lá, conseguimos trazer. Aqui o carro chegando na oficina do seu Zé, lá em Osasco. Fez vários carros meus na época. Aquele removido, olha que lata lisa, maravilhosa, né? E depois ele pronto aqui. E o carro tá aqui, né? Terminamos esse carro acho que em 2006, né? As fotos desse carro, quem tirou essas fotos são do Juliano Barato, né? Ele fotografou o carro para mim quando a gente estava fazendo o primeiro livro. Então é isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é eu chegando em Bagé e o responsável lá pelo estacionamento me dizendo que só tinha um Dodge abandonado, né? Não tinha muitos, né? E essa história toda. Quando a gente chega nesse aqui, RT71 cinza Bariloche, né?
primeira coisa que veio na minha cabeça foi o dia que ele chegou. Ele chegou no meu aniversário de 38 anos. A gente pegou uma carreta de retorno lá da cidade que ele estava, que era Marechal Cândido Rondon. E o cara fez um preço barato, só que depois que eu descobri que não era um frete oficial, o cara estava voltando com a carreta vazia, né? Vinha com um carro novo de São Paulo. E ele precisava me entregar o carro onde ele estivesse, no meio da rua, né? E ele me entregou esse carro no meio da Avenida dos Bandeirantes, no dia 6 de julho de 2008, às 5 horas da manhã. Eu estava namorando ainda com a minha esposa, né? Começo de namoro e tal, uma coisa bem romântica, acordar às 5 horas da manhã, para ir no meio da Avenida dos Bandeirantes, para o cara descarregar um carro, putz, que fumava pra caramba, todo sem tinta, né? E a gente deu um talento dele, mas o que vem na minha cabeça, quando eu olho ele, é esse dia, né? E era meu aniversário, presentão de aniversário, que tá até hoje aqui. Ó, esposa, vocês têm que dar presente, minha mulher não deu esse carro de presente, foi eu que comprei, mas vocês têm que dar presente que dura, né? Esse carro aqui faz 12 anos que eu comprei e continua aqui. Então não dê um presente, uma gravata, uma coisa assim, que depois do tempo isso se perde. Dê um presente que dure. Aqui o RT72, esse carro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o único ano que eu fui avaliador em Lindóia, esse carro não era meu, era do Marcelo Murrer, e eu briguei muito para esse carro ser premiado, nunca imaginei que esse carro fosse ser meu. Briguei muito para ser premiado, apesar de ter escorrido de tinta aqui, né? Porque o carro era totalmente original, totalmente de fábrica, né? O dono dele comprou o carro, foi morar no Japão e deixou o carro todo empacotado na chácara dos pais em Atibaia. Não é um sítio em Atibaia, uma chácara em Atibaia. Sítio em Atibaia é outra pessoa. E muito tempo depois o carro veio parar aqui. Para esse carro vir parar aqui, o RT72, que está na capa do meu primeiro livro, teve que ir embora, né? Então, trocamos um carro restaurado por um carro sem restauração. Na minha opinião, foi uma baita de uma troca importante, né? E esse é o RT72 mais zerado, mais original aí que a gente tem, né? Esse outro RT72 me lembra um confinamento, não um confinamento que a gente está passando, mas eu estava trabalhando numa operação de M&A que não funcionou no estado de Washington. Na cidade de Washington, né? Costa Leste, não o estado de Washington, na Costa Oeste. Estava na cidade de Washington e eu fiquei preso no aeroporto, numa nevasca absurda lá, fiquei preso num hotel que era no meio do nada, perto do aeroporto. Eu estava uns 5, 6 dias já isolado no hotel por conta da nevasca, nem funcionário chegava no hotel mais, imagina a zona que estava aquele quarto. Foi quando o Lincoln me liga dizendo que estava no Rio Grande do Sul, tinha visto 2 carcaças de Charger, né? Uma de um RT73 que bateu com 300 km e a outra desse RT72 que teve um monte de peça tirada dele e ficou debaixo de uma árvore esse tempo todo, né? Isso foi em 2010, foi janeiro de 10, eu salvo engano, ou seja, faz mais de 10 anos também. Depois eu acabei ficando com esse Charger prata, né? E a gente restaurou, o carro saiu em um monte de lugar, tal. Então isso aqui é a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu bato o olho nesse carro aqui, né? RT77 branco e vinho, esse carro foi do Barata, esse carro tem uma história maluca também. Eu fui comprando os pedaços dele, o Barata tinha desistido da restauração. Fui comprando os pedaços dele, as peças, né? À medida que ele foi vendendo, chegou uma hora que eu acabei comprando o escombro do carro. E a gente... tá soltando uma borracha aqui. Essa porta aqui, desde que o carro ficou montado, ela não ficou muito legal, sabe? Eu lembro que eu viajei para o interior uma vez, fui jantar com a minha mulher no lugar, fomos com esse carro, e essa porta aqui, esse botão aqui tá meio zoado, agora ele soltou. Aí a gente refez o carro, agora eu tenho toque, se eu não conseguir fechar essa porta direito, eu não vou conseguir acabar de gravar o carro. Faltava uma porta, eu já tinha comprado uma porta, tinha comprado outra, e quando eu comprei aquele RT78 vermelho Verona ali na frente, a menina que me vendeu o carro tinha comprado uma porta, e a porta que ela tinha comprado era branca, né? Depois eu perguntei de quem ela comprou. Ah, comprei do Juliano Barata e tal.
Aí a porta do carro, que por sinal é essa, inclusive, que não está fechando direito agora, voltou para o carro muito tempo depois. RT72 marrom castanha, esse carro eu comprei em Rio Claro, esse carro era de Piracicaba. O Lourenço que tinha comprado ele, tinha já pintado o carro, mas não tinha montado, né? Fui ver o carro na casa dele. Ele não queria vender, porque falou, não vou conseguir repor depois, tal. Aí ele queria fazer uma troca, ele queria trocar no meu Charger 68 americano. Eu falei, não, meu Charger 68 americano não dá. Aí eu falei assim, bom, você quer um Charger 68 americano? Eu vou importar um para você. Colocamos um teto lá, acho que $15 mil na época, sei lá quanto foi. Ele escolheu o carro, eu importei o carro no meu nome e a gente trocou um pelo outro, né? Não teve dinheiro envolvido, né? Eu peguei esse Charger, acabamos de montar ele. Putz, um carro que eu adoro, acho lindo, lindo, lindo. E não me arrependo nem um pouco da troca, por mais bizarra, né, que ela possa ser. Esse RT77 vinho com teto vinho, interior vinho, esse carro não tem muita história, foi uma época que a coleção estava aumentando, esse carro estava em Curitiba, eu já tinha passado por um outro amigo meu, e o carro apareceu, o carro com preço super convidativo na época, acabei comprando ele, mandei lá para o Alexandre Mesquita, ele levou, o cara fez uma pintura externa, a gente não fez uma restauração ground zero nele, porque o carro era bem original, né? Acho que até vale abrir o capô para mostrar que a gente nem pintou o capô. Então um carro que não teve muita história, mas nem sempre é ruim isso, né? Você vê, o carro tem o dashpad vinho original ainda, apesar de ter uns defeitos, ainda é o que saiu de fábrica do carro. Aqui soltou essa tampinha aqui, quebrou uma travinha, né? Precisamos arrumar. Mas é um carro muito autêntico, né? Um carro muito autêntico. A gente refez os bancos dele. Aqui, ó, o cofre ainda com a pintura de fábrica, né? Os restos dos selinhos, selo do alternador, né? Tudo. Olha o que está escorrendo! Esse módulo da ignição, ele vem com uma cera embaixo, parece uma cera de abelha, sei lá do que é, para proteger o circuito integrado de ter corrosão, né? E ele fica essa meleca e com o tempo ele vai esquentando e ele vai escorrendo, né? Quase todos os Dodges escorrem. Alguns escorrem de forma mais espalhafatosa, mais carnavalesca que nem esse. Outros escorrem mais delicadamente, né? Mas você vê, um carro que nem esse, que é um carro que não deu dor de cabeça, foi uma coisa super tranquila, né? A compra, o processo que a gente fez para levantar ele e tal. Às vezes fica até meio sem graça, né? As loucuras que tem. Esse carro aqui foi engraçado também. A menina me procurou, Tatiana. Ela falou que ela tinha esse carro. Isso tem mais de 10 anos também. Não, seguramente bem mais de 10 anos. E ela falou que tinha comprado esse carro, que o namorado dela tinha levado numa oficina para restaurar o carro, mas que ela tinha brigado com o namorado e ela não sabia onde o carro estava, né? Não sabia ao certo que oficina era. Procurou um conhecido que sabia onde o carro estava, tal. Então ela me vendeu o carro sem saber exatamente onde o carro estava, né? Depois, quando a gente comprou o carro, ficamos sabendo da história dele. Esse carro ficava no bairro da Liberdade e durante um tempo morou um mendigo e um cachorro dentro dele. Vocês veem como esses carros foram depreciados em algum momento, né? É um carro que a gente restaurou já há bastante tempo. Tem algumas coisinhas nele que me incomodam um pouco, né? Esse vidro muito riscado me incomoda. Faz um tempinho que a gente fez esse carro aqui. Faz um tempo que ele está parado também. Os bancos a gente acabou refazendo. Esse carro aparece no meu livro, no Dodges Mais Histórias de uma Coleção, o Dash 000 perfeito, né? Precisamos funcionar ele uma hora, fazer um polimento nele. Carro muito legal, carro que eu sempre gostei e que depois de pronto eu acabei não usando muito. Fui trabalhar uma vez com ele, deu um crepe, fiquei na rua. E já está aqui no sítio há bastante tempo, né? Aqui o meu RT75, ou RT75, RT79
E o que eu lembro dele, né? Acabei de esquecer, o intuito do vídeo é o que eu lembro quando eu vejo esse carro, relacionado ao processo de aquisição. Eu lembro de estar no Dinhos Place da Vila Morumbi com meu pai. Meu pai tinha um jantar de negócio, acabou me levando. Meu pai tinha esse hábito de me levar com frequência aí quando tinha alguma coisa de trabalho e tal, que ele poderia me levar. Ele me levou com o seu Henrico Vesani. E a hora que a gente saiu do Dinhos, estava esperando o manobrista trazer o carro. Daqui a pouco eu vejo só as lanterninhas amarelas chegando ao longe. Eu vejo essa cena como se fosse, como tivesse acontecido há 15 dias atrás. E na verdade aconteceu há 35 anos atrás, né? E o Henrico falando, olha, meu Dodge e tal. Então ele tinha esse carro, comprou zero em 79, em 85 o carro tinha 6 anos. E ele já tinha forrado o interior, né? Ele tinha recém forrado o interior de um veludo azul parecido, né? Eu convivi bastante tempo com aquele outro veludo. Depois conseguimos refazer o interior original, com tecido original, né? Já requer algum trabalhinho ali no banco do passageiro. Deu uma estouradinha num pedaço. Conseguimos as forrações de porta original na embalagem Mopar ainda, de vindas lá da Nova Texas. É um carro que eu também preciso... Também faz tempo que não funciona. Vamos colocar na programação funcionar ele, tem uns acertinhos para fazer e vamos fazer. Esse carro aqui